Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. 29 de julho. Nunca me esquecerei do tempo em que estávamos sendo atacados pelo inimigo por todos os lados. Parecia que um ataque total havia sido desencadeado contra nós. Ao mesmo tempo em que estávamos sofrendo esse ataque em nosso ministério, a cidade onde vivíamos passava por uma conturbação política. Essa situação caótica estava tão terrível que uma bomba foi detonada a apenas 2 minutos a pé de nosso apartamento. Pudemos sentir nosso prédio tremer quando a bomba explodiu. Parecia que cada dia estava trazendo novos problemas à nação e mais ameaças ao nosso ministério. Tudo isso estava ocorrendo em um momento em que o Espírito de Deus nos havia dito para nos lançarmos e darmos um novo passo de fé. Parecia ser um momento muito errado para dar um passo de fé. A lógica dizia: recuem, protejam-se, parem tudo até as coisas se acalmarem. Porém, o Espírito de Deus continuava a nos dizer: calquem os pés com mais força, continuem avançando, não desacelerem nem por um minuto. Esta é uma oportunidade perfeita para a mensagem do Evangelho ser divulgada ainda mais. Bem no meio de todo esse caos, víamos Deus derramar sua graça sobre nós. Embora fosse um momento perigoso e difícil, foi também um momento glorioso para servir o reino de Deus. Deus começou a fazer coisas novas, maravilhosas na nação onde morávamos. Naquele momento problemático, as pessoas estavam famintas e abertas para saber mais das coisas de Deus. Queriam respostas e estavam dispostas a escutar. Como resultado disso, pessoas foram salvas. A escuridão espiritual teve de recuar na vida delas, e o evangelho foi propagado mais do que nunca antes. Quando Deus se moveu poderosamente na nação, aquele momento tão tenebroso e precário se tornou um tempo espiritualmente favorável, porque muitos foram levados para o reino de Deus. Essa operação simultânea de trevas e graça me fez pensar em Romanos 5, versículo 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra abundou, usada por Paulo para descrever essa grande quantidade de pecado, provém do grego pleonadizo, que simplesmente significa mais. Indica algo que existe em abundância. O tempo grego descreve uma abundância que se torna cada vez maior e mais expansiva com o passar do tempo. A implicação é que o pecado nunca está estagnado, mas cresce, aumenta e se expande continuamente. Isso significa que Romanos 5, versículo 20, poderia ser traduzida como: onde o pecado existe em abundância e está se multiplicando e constantemente expandindo, isso descreve a natureza crescente do pecado desenfreado. Porém, Paulo não para por aí. Ele prossegue dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra superabundou provém do grego uperperisseu, que descreve algo que está crescendo desmesuradamente além da proporção e além dos seus limites até um extremo distante. É como um rio gigante que está sendo inundado pelas águas que vêm da nascente. Essas águas estão descendo tão rapidamente que o rio não consegue mais conter a corrente furiosa no limite de suas margens. Sua água sobe cada vez mais, até por fim começar a transbordar de suas bordas e a inundar tudo que está à vista. Essa é exatamente a ideia da palavra usada por Paulo quando ele diz: superabundou a graça. Isso significa que Romanos 5, versículo 20 pode ser interpretado assim: porque
Onde quer que o pecado exista em abundância e esteja se multiplicando e constantemente se expandindo, esse é precisamente o tempo e o lugar onde a graça é derramada em uma quantidade muito maior e excedente. Independentemente de onde vivamos e do que estejamos enfrentando, independentemente de quão ruim a situação ao nosso redor se pareça aos nossos olhos, a graça de Deus está fluindo rio abaixo e Deus a derrama generosamente em uma medida abundante. De fato, é impossível imaginar, medir ou sequer sonhar com a quantidade de graça divina que Deus está nos enviando. Nenhuma barreira é capaz de conter o fluir da graça que Ele está nos enviando. Não é apenas muita graça, é mais, mais e muito mais graça. O fluir da graça sempre irá superar o dilúvio do pecado e das trevas. Satanás tentará impedi-lo de cumprir a vontade de Deus, mas nunca se esqueça de que o inimigo não conseguirá prevalecer contra você se você simplesmente se render ao Senhor. Você descobrirá que Deus está propiciando graça mais do que suficiente para se contrapor ao que o inimigo está tentando fazer. Se você se render à graça divina, ela irá aumentar cada vez mais até por fim inundar todas as áreas de sua vida. Em vez de ver a destruição causada pelo inimigo, você verá o tremendo derramar da graça maravilhosa de Deus em todos os lugares para onde olhar. Por isso, quando uma situação parece ruim, como aconteceu tantos anos atrás, quando estávamos vivendo em meio a tempos problemáticos em nossa parte do mundo, não se surpreenda demais se você ouvir o Espírito de Deus dizer: continue despejando, mantenha-se firme, não pare um minuto, continue avançando. É em momentos tenebrosos e difíceis como estes que eu mais amo trabalhar. É aí que a minha graça ultrapassa as trevas do mundo, onde abundam o pecado, e as trevas é onde eu realmente derramo a minha graça. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por derramares a tua graça em tempos difíceis e caóticos. Quando o pecado abunda e as trevas tentam reinar, é sempre aí que tu estendes as mãos para buscar e salvar. Perdoa-me por dar lugar ao medo e por pensar em recuar nesse momento-chave. Quando tu queres fazer um avanço estratégico, escolho afastar todos os meus medos e crer que tu vais fazer algo milagroso para salvar o dia. Deixa a tua graça fluir, Senhor. Derrama-a. Faz brilhar a tua luz neste momento de trevas. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já teve em sua vida um momento sombrio quando a graça de Deus foi abundantemente derramada em uma medida muito maior do que você jamais esperou ou sonhou em sua vida? Você tem agora alguma área de sua vida na qual precisa de um novo derramar da graça de Deus para combater as trevas? Em caso afirmativo, quais são as áreas em que você necessita desse toque sobrenatural? Você consegue pensar em um momento da história no qual Deus enviou um avivamento transformador de uma nação em meio a momentos difíceis? O que aconteceu como resultado desse avivamento? Independentemente de onde vivamos e do que estejamos enfrentando, independentemente de quão ruim a situação ao nosso redor se pareça aos nossos olhos, a graça de Deus está fluindo rio abaixo e Deus a derrama generosamente em uma medida abundante. De fato, nos é impossível imaginar, medir ou sequer sonhar com a quantidade de graça divina que Deus está enviando em nossa direção. Nenhuma barreira é capaz de conter o fluir da graça que Ele está nos enviando. Não é apenas muita graça, é mais
e muito mais graça. O fluir da graça sempre irá superar o dilúvio do pecado e das trevas. Até o próximo devocional.